Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um canal falando sobre o Fluminense, nosso querido Fluminense, unido e forte pelo Flu. Esse, como é o primeiro vídeo, para dar apenas um breve relato, somos 3 amigos, está faltando um, que ainda não apareceu, né, Charles? Que deve estar comemorando até hoje, mas em breve estará aqui conosco e, de repente, no decorrer ele entra. Então, nós somos apenas mais um canal do Fluminense, não queremos ser melhor do que ninguém, não queremos ser o mais inteligente que ninguém, apenas sendo mais um a poder propagar com toda a fidalguia o que é ser fluminense. Então, isso aqui nasceu de uma rodada de amigos, que a gente tem grupo de WhatsApp, sempre batendo papo, falando, resenhando. E aí, por que não gravar esse nosso bate-papo com as nossas opiniões, né, com a forma que todos aqui são tiozinhos, então, da forma que a gente vê o futebol, e aí dividir com todos vocês. Então, sou eu, Alexandre Carneiro, Charles De Sante, super tricolor, pescador, e tem o Roberto Espíndola, que a qualquer momento vai estar entrando aqui com a gente. Então, sejam bem-vindos. Peço ajuda a vocês com deixando o like, deixe o comentário que a gente vai depois estar conversando com vocês. Não é uma live ainda, porque o YouTube, quando começa, a gente tem que fazer na gravação. Depois que tiver alguns inscritos, a gente começa a ser habilitado para fazer live. Então, por favor, se inscrevam para nos ajudar a chegar nesse momento e não perder os próximos vídeos, a próxima gravação, o próximo vídeo que a gente vai colocar. Charles, quer falar alguma coisa, meu querido? Boa tarde, Carneiro. Alexandre Carneiro, meu amigo, meu irmão. Boa tarde, nação tricolor. Saudações, parabéns pelo título recém-conquistado da Recopa Sul-Americana, relevante e inédito título. Mais um lá para a nossa nova galeria, nosso museu. Estamos aqui para externar nossa opinião, falar de Fluminense, que é a nossa grande paixão. É isso aí. Charlinho, eu acho que o momento é esse. Primeira coisa que a gente tem que começar falando nesse primeiro dia, já programado, né, para falar, né, e uma grata surpresa, né? Nosso primeiro programa falar sobre a Recopa, né? Campeão da Conmebol, campeão da Recopa. E com a grande surpresa. O que você acha, Charles? Como é que é essa sensação de ser o rei das Américas? Nada melhor do que você começar um canal com título, né? Logo após a conquista desse lindo troféu. Isso nos dá mais motivação para a gente falar do Fluminense, porque a gente feliz, a gente trabalha melhor, né? Com Aí, certeza. aproveitando o ensejo aí, comentar sobre esse monstro chamado John Arias. Que surpresa maravilhosa esse cara nos proporcionou, que grata surpresa, que excelente compra, um jogador relativamente barato, penso que tenha sido $600 mil. Nossa Senhora, hoje ele vale 200 vezes isso, porque é o cara que nos surpreendeu. Chegou a amargar um banco aí, né, com os treinadores anteriores, entrou para não sair nunca mais. É É muito interessante bom. que você vê o que é a diferença você ter um técnico, né? Você ter um técnico e um técnico confiável que sabe recuperar jogador. Ele era banco, saiu de banco para ser craque. Um dos principais craques do time atual, né? Se não for o maior craque deles, né? Marcelo, eu já tiro da prateleira de craque. Marcelo é lenda, né? E a gente está vendo uma lenda viva no Fluminense. E É um aí, privilégio, é um privilégio. não é? Ter Deixando a Marcelo no lenda time. com o Marcelo, craque é o Arias. O John Arias é um ídolo não só do Fluminense, mas também da seleção colombiana, né? E eu penso que ele tem alcançado esse status depois que o Diniz colocou para jogar, e o dinizismo fez muito bem para esse rapaz. Ele Exatamente. Aí virou trabalha como ídolo lá depois do Fluminense, né? Sim, sim. Hoje ele ostenta a camisa 10 da seleção colombiana, graças ao Flu. E ele tem essa gratidão pelo Fluminense, né? Além das questões pessoais que ele disse que ele já confidenciou, externou lá sua gratidão ao Fluminense por ter ressuscitado ele, ter salvo a sua vida. Isso foi muito bacana também. O abraço dele com a psicóloga do Fluminense, a minha filha é psicóloga, estagiou em Xerém.
Ela conheceu lá o grupo de psicólogos, falou que o trabalho é fantástico. Aliás, tudo na gestão de Mário Bittencourt está de parabéns, né? Todos os aspectos. Poxa, então, Charlie, quando você fala nesse rapaz, é essa tela que eu trago para a gente conversar. Quem é esse cidadão, né? Que começou sua vida profissional como estagiário no Fluminense. Essa é a verdade. E É um hoje, apaixonado pelo Fluminense, né? Independente da sua capacidade já provada enquanto gestor, ele é um apaixonado pelo Fluminense. E isso faz com que ele trabalhe cada vez mais, cada vez melhor, e o seu empenho não tem limite. Charles, dá para dizer e reconhecer que ele é o maior presidente da história do Fluminense? Na minha muito humilde opinião, sim. Eu não testemunhei ninguém com esse empenho, com essa grandiosidade, com essa responsabilidade. Ele não faz nada sem pensar no amanhã, sem pensar nos seus sucessores, sem pensar no futuro do clube, seja no aspecto financeiro, seja no contato interpessoal. Ele realmente trabalha com planejamento. Então, o cara que chegou, equacionou as dívidas, pegou o Fluminense arrasado, Pois é, lembrar quando financeiramente ele falando, chegou, né? Lembrar não de tinha quando ele chegou. patrocínios. Ele chegou 6 meses antes, lembra? Da Sim, gestão sim, anterior, sim. porque era preciso para dar uma limpada, para dar uma arrumada, para ele começar onde eu estou, né? Ou seja, ele usou 6 meses para fazer um diagnóstico empresarial. O seu antecessor precisou sair, eu louvo a Deus por isso, e tivemos a grata surpresa também de ter o Mário Bittencourt como esse gestor que ele é. Não é um administrador por formação, ele é advogado, já foi advogado do Fluminense, já mostrou a sua competência quando necessário, atuou com muita grandiosidade e agora se mostrou um dos melhores gestores do futebol brasileiro. Do Fluminense, como você bem colocou, eu também o colocaria no topo da pirâmide. Charlinho, uma pausinha aqui, só que acabou de vir informação que o Keno renovou com o Fluminense. Olha que maravilha, excelente notícia. O que era Gente, importante... isso é outra coisa que vai acontecer, tá? A gente acaba buscando informação e a ideia é trazer para vocês o que aparecer. O Robertinho, na hora que entrar, ele é um craque que tem bastante conhecimento de contatos, de fontes, então vai abrilhantar ainda mais. E o Charles também tem bastante contato, bastante fonte. Então a gente vai estar sempre trazendo coisas que irão acontecer no longo dessa gravação, desse vídeo. E uma delas é essa. De acordo com o Vitor Lessa, trouxe essa informação, pelo menos foi da onde eu captei a informação. Roberto Spindler é uma enciclopédia do futebol. Sabe tudo e mais um pouco. Eu costumo dizer que ele é o PVC tricolor. É verdade. É o nosso PVC, pelo menos, né, Charles? É o nosso PVC. Então, sabe tudo e mais um pouquinho. Esse é o nosso presidente. Mudou a história do Fluminense e vai ficar para a história. Vai ser difícil o presidente alcançar o feito que ele fez, da onde saiu e da onde alcançou. Sucedê-lo vai ser uma grande responsabilidade. Eu espero e acredito, né, que ele indique o seu sucessor e que siga as diretrizes, né, o seu legado. Eu tenho certeza que a gente não retorna mais. Você já tem a ideia, uma preferência de quem poderá ser? Uma opinião muito subjetiva, eu penso que seja o Fred. Existem duas linhas, né, de debate, né, sobre esse assunto. Um é que é o Fred, que vai vir como presidente, e o Mário como vice. E o outro, que é um grupo forte, pedindo para ele dar o golpe. Claro que é uma brincadeira, né, essa coisa do golpe, mas é para representar, para mostrar, né, o que ele representa para a grande nação tricolor, né? Que a gente torça que não venha ninguém para estragar tudo que foi construído com tanto suor, né? Tanta luta. Então, o Fred, como presidente, e o Mário Bittencourt lhe dando o suporte necessário como não vice, ia ser perfeito, né? Seria o melhor dos mundos. Já está eleito e reeleito, hein? Não, é isso aí. Quem sabe a gente não ajuda a lançar a campanha, né? Vamos lá. Tabelinha Fred e Mário. Eu serei general eleitoral dele. Cabo é pouco. Então estaremos unidos e fortes por essa tabelinha. Com
como deve ser. Essa foto, cara, isso daqui é muito interessante. Primeiro, na imagem é o Renato Augusto com o Ganso, né? Que grata surpresa, né? Dois monstros, dois caras diferenciados, e que para mim, ela tem que ser como está nessa foto. A gente não precisa utilizar a grande sabedoria deles no jogo inteiro. Coloca um para jogar em cada tempo. O que você acha, Charles? Acho que você tem total razão. Eles são excelentes jogadores, porém de características diferentes. Então, você começa o jogo com um dos dois, você vai ter uma postura em campo. Quando você troca, você não abaixa a qualidade, porém muda as características. E isso ajuda a confundir o adversário. São dois grandes jogadores, o Renato com um pouquinho mais de vigor, de velocidade, e o Ganso com a sua maestria, né? Ele faz lançamentos improváveis, inesperados, que deixam sempre o atacante em excelentes condições de finalizar. E você tem razão, eu também concordo com você nessa mudança de estilo. Você pega o Ganso, ele indo muito até a intermediária, né? Mas não colocando o que a gente chama, botando o pé na área. Já o Renato, ele chega da intermediária e já bota o pé na área, né? Sim, e o Renato finaliza, né? O Ganso Finaliza não de tem essa longe, né? característica. O Renato chuta e chuta muito bem, enquanto o Ganso ele é o melhor garçom. Agora, Charles, a discussão que tem bastante sobre os dois jogar junto, eu esperei para ver isso acontecer, né? E eu confesso que realmente eu não gostei. Apesar do Diniz falar que não vê problema e tal, mas nesse ponto, a minha opinião, eu vou fazer coro ao que a maioria, né? Acredito que não dá para os dois jogar junto. E no final, na minha visão, acaba comprometendo eles, né? Pelo tempo. Então, para mim, preservaria melhor eles cada um em cada tempo e não os dois juntos. O que você acha, Charles? Eu acho que você tem razão, com algumas ressalvas. Eu penso que teremos algumas situações específicas, alguns jogos, dependendo da característica do adversário, que dá para usar os dois sim. Mas, assim, são raras exceções. No mais, assim, habitualmente, eu penso que um em cada tempo seria o melhor dos mundos. E Pelo seria menos muito no bom. primeiro momento. Essa segunda foto aí, ela para retratar o que é o Fluminense hoje, né? A gente vê na foto dois jogadores capitães, né? Então você vê um que representa a fábrica de craques de Xerém e o outro que representa a grande experiência, né, internacional, de títulos. E o Fluminense é exatamente isso. E essa foto, para mim, ela representa o quê? A experiência aliada com a juventude de Xerém, tendo uma pessoa que consiga conciliar isso. Ou seja, fazer o experiente se motivar, né? Porque na motivação para título você tem que abdicar muita coisa da sua vida, ou seja, fazer uma pessoa experiente que já poderia estar pensando em descansar, fazer o cara se remotivar e fazer que o moleque de Xerém consiga jogar com responsabilidade, com coragem, né? Sem o medo de se expor e de se queimar, e unindo os dois, que um passa a experiência para o outro. O que você acha? Essa é a fórmula fluminense de fazer time de futebol? Concordo plenamente com você. Essa mescla, para mim, é a grande receita do nosso sucesso. Ela é muito questionada pelos jornalistas, que são, na verdade, torcedores travestidos de jornalistas, né? Tudo que der certo para nós é errado e o nosso rival, o nosso grande rival, é que faz tudo certo, segundo eles. Eu acho que você tem total razão. Aqui você vê, nessa foto tem a experiência do Felipe Melo, que parece um garoto, né? Falando pelo aspecto motivacional. O Com o André, filho que jogando no sub-20. o André, que representa a juventude, e ambos de igual importância, pois têm ambos a abraçadeira de capitão. Temos ali um monstro chamado Thiago Santos, que veio quase que do ostracismo, ressuscitado pelo grande Fernando Diniz, o grande maestro desse time, o grande responsável pelo sucesso desse time.
O Fernando consegue mesclar a juventude com a experiência, consegue motivar jogadores que vieram do ostracismo. Temos agora recentemente um depoimento do Douglas Costa, agradecendo ao Fluminense por fazê-lo voltar a sorrir. Isso é muito significativo, na minha opinião, Carneiro. Fernando Diniz realmente é mágico. Charles, eu concordo com você, porque o diferencial está no Fernando Diniz, porque Xerém já há anos que traz craque para o time principal. E a gente está sempre colocando jogadores experientes. Mas nunca ficou tão bem feito essa comunhão da experiência com a juventude Xerém como agora. Eu acho que o grande responsável em conseguir fazer essa comunhão, para mim, foi o Fernando Diniz. Sem dúvida. Eu queria, meu sonho é que o Fernando Diniz seja o nosso Ferguson, seja os nossos, como os grandes europeus que ficam 10 anos no clube. Contrato, né? Vitalício para ele. Não é? Eu acho que, quem sabe, Fernando Diniz não venha inaugurar uma fase de técnicos no Brasil que não dura apenas uma temporada, que fique 10 temporadas. Né? É uma cultura, né? Você pega o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, com Simeone, anos. E praticamente quase não ganhando título. E mesmo assim... Ferguson se aposentou no Manchester United. Poxa, eu acho que o Fernando Diniz ele tem tudo para imprimir essa nova cultura no futebol brasileiro pelo Fluminense. Ele é a cara do Fluminense. Eu acho que... Eu particularmente fico feliz dele não ter continuado na seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira está bem com o Dorival, mas o Fluminense está muito bem com o Fernando Diniz. Concordo plenamente com você. Fernando Diniz consegue motivar jogador veterano, consegue dar esperanças a jogadores jovens, a promessas. Voltando ao assunto Mário Bittencourt, hoje o Fluminense é um destino provável para os grandes craques. Eles querem jogar no Fluminense. Tenha certeza de que receberão em dia, tenha certeza de que o ambiente é o mais limpo possível e que vão jogar com o Fernando Diniz. Muitos querem jogar com o Fernando Diniz. A exemplo do Renato Augusto, que falou que o grande diferencial para ele escolher o Fluminense foi o Fernando Diniz, que ele tinha muita vontade de jogar com o Fernando Diniz. Isso é fantástico. A gente está no caminho certo. E time que está ganhando não se mexe. E eu queria ver com o pessoal então, que está nos assistindo, deixa aqui o seu comentário sobre será que o Fluminense com o Diniz vai realmente criar uma nova cultura no Brasil, que é você ter técnicos com grande longevidade? Deixe seus comentários. Talvez não só o Fluminense, mas todos os clubes deveriam pensar em algo parecido e tornar o futebol um pouco diferente no Brasil. Só acrescentar aqui um detalhe. O Fluminense está quebrando o paradigma, usando jogadores veteranos para desespero da imprensa, com sucesso. E vamos quebrar outro paradigma, que vai ser a longevidade do técnico no cargo. O que é interessante, Charles, que o Diniz teve a primeira passagem, isso jamais pode ser esquecido. E ele poderia não ter ido embora, porque quando ele foi desligado, ele tinha 50% de aprovação. 50% dos torcedores tricolores queriam que ele continuasse. E olha que é uma torcida exigente, hein? Pois é, mas naquele momento ele saiu, né? E que foi bom para ele também, para repensar algumas coisas, acredito eu. Acho que ele aprendeu, ele já falou em entrevistas. Mas eu queria deixar bem claro que para o Fluminense, para a torcida do Fluminense, ele é o cara, desde a primeira passagem. Se na primeira passagem ele já era o cara, imagina agora. Então, quando alguém da imprensa vai falar a torcida está chateada com o Diniz, está repensando se ele deve continuar, gente, é fake news, é mentira. Não acreditem, porque a maioria da torcida esmagadora quer Fernando Diniz. Concordo, se antes era 50%, hoje, com tudo que ele fez, você pode ter certeza que chega a 90%. Então, não acreditem quando fala que parte da torcida está insatisfeita. Deve ser 5 ou 6 pessoas apenas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você está certo. O meu medo, sabe o que é, Charles? Porque começa a buzinar isso na imprensa, começa a colocar isso para tentar trazer isso uma verdade e tumultuar. É a famosa Fla Press. Então, te dou um exemplo. Como o Fluminense ganhou mais um título internacional,
qual é a manchete hoje da imprensa? Ah, porque ele não está ganhando o clássico há tantos anos, tantos jogos. Desculpa, cara. Dane-se os clássicos. Eles conseguiram minimizar a nossa conquista da Recopa Ah. Sul-Americana e estão maximizando a difícil, Taça né? Guanabara do Flamengo. Agora, Mas é normal, a gente já está acostumado com isso, né? Vai querer perturbar o cara. Aí vamos supor hoje, joga o Botafogo e perde. Vai querer perturbar o cara porque perdeu o Botafogo? Gente, a gente foi campeão da Libertadores e da Recopa. Dane-se clássico, pelo amor de Deus. É verdade. Para aqueles que não estão ganhando título, tudo bem. Então, contabiliza ganho em clássico. Talvez vocês fiquem felizes com isso. Nós não. A gente está feliz com o título e com a harmonia que é a família tricolor. Que Estamos Fernando Diniz fique por 10 anos. Né, Carneiro? Estamos colecionando títulos, né? Poxa, para. Títulos inéditos, importantes, a nível internacional, nós estamos colecionando. Só alegria, Charlinho. Daqui a pouco a gente vai zerar. Tendo agora o reconhecimento do nosso Mundial de 52, nós vamos zerar, hein? Estão dizendo que está próximo, viu? Tá, hoje é reconhecido do Palmeiras. Estão dizendo que está próximo. A Leila hoje colocou um depoimento dizendo, quero ver o que vão dizer agora, que o Palmeiras tem Mundial sim. E outra coisa, foi colocado, o Fluminense apresentou um dossiê muito bem trabalhado, né? Sim. E aí teve uma discussão que, mas antes, na gestão anterior no Peter, também foi entregue um dossiê, né? Qual a diferença de lá para cá? Primeiro, aquele dossiê ele foi recusado. Segundo, o dossiê de agora ele está mais estruturado e nós temos um novo presidente na FIFA, né? Verdade, então a coisa mudou um pouquinho. Então a chance de reconhecimento ela é real. É fundamental, a gente dizer também, lembrar os nossos amigos, que aquele torneio, né, aquele campeonato, a Copa Rio, teve a chancela da FIFA. Representava. Assim como o torneio de Tóquio também é representado como título mundial. A Copa Toyota, de 81? Isso, assim a Copa Rio e a Copa Toyota. Duas Copas que devem ser realmente reconhecidas como mundial, que era reconhecido em suas épocas. Exatamente. Charlinho, e essa imagem? Pessoal, esse aí é o nosso representante. Nosso querido PVC, né? O Roberto Espínola. Ele teve na final, na Recopa, 3 fotos mostrando cada etapa. A primeira, quando ele entrou no estádio. Depois, com o estádio completamente lotado. E, por fim, em êxtase. Uma pena dele não ter aparecido aqui. Deve ter tido algum problema, algum imprevisto, né? Um problema para poder técnico. nos contar a experiência. Mas deixa ou está comemorando ainda. Deixa ele comemorar mais um pouco e depois na próxima ele aparece aqui para nos mostrar como é que foi a sua experiência. Charlinho, como é o primeiro programa, eu acho muito salutar, né, a gente falar sobre os elencos, né? E aí eu trabalhei aqui com um elenco que é que seria o considerado titular nesse momento, né? E aí eu queria ver se você concorda. Fábio no gol. Na zaga, Felipe Melo, a experiência Felipe Melo, junto com o Thiago Santos. Nas laterais, Samuel Xavier e o Marcelo. Na volância, Martinelli e o André. No meio de campo, com Ganso. E na frente, Arias, Cano e Keno. Sendo que o Keno é aquele nome que está sendo discutido, né? Se ele realmente é o titular ou o John Kennedy. Mas hoje eu acho que, com o modo que o Diniz pensa, né? Eu acho que, por enquanto, é isso. Isso pode ser que ao longo da temporada... Fala para mim, então. Eu não concordo com essa escalação. Não é que eu não Não é escalação, tá? É o elenco titular. É provável. Tá. Não. Esse é o titular. Não, esse é o elenco titular. Não é a escalação, sim. não. Tá. Então esse é o elenco titular. Hoje eu acho que o Keno ainda está na frente. O JK vai ter que, ao longo da temporada, ganhar essa titularidade, que deve acontecer, eu acredito. Mas o Keno acabou de renovar. Eu acho que o Keno é ameaçado pelo Douglas Costa. O Douglas Costa está pedindo passagem, aí nós teríamos uma inversão de posições. O Douglas Costa iria para o lugar do Arias e o Arias para o lugar do Keno, que é a sua
a sua posição de origem, né? Será? E o JK vai continuar na reserva? Em princípio, sim. Apesar do momento do Cano ser bastante ruim, como costuma ser, como você bem colocou em outra oportunidade, em início de temporada ele costuma começar bem devagar, igual carro velho, vai esquentando ao longo da temporada e vai Ele precisa de minutagem, né, Charles? Precisa de minutagem. Talvez até por isso que você falou aí em outra oportunidade, ele comece jogando. Ó, mas, assim... Esse é o nosso elenco reserva. O que me chama a atenção, que por mais que a gente tente separar o elenco titular do reserva, o Diniz, ele mistura tudo, né? Que bom. Ele pega um cara do reserva e bota titular e vai mexendo, né? Olha, se ele consegue confundir a nós, que vivemos Fluminense, respiramos Fluminense, imagine os adversários. Agora, você vê, esse teoricamente seria o elenco reserva, aquele que está chegando agora, né? Com o Felipe no gol, Antônio Carlos, Marlon na zaga, Guga e Diogo Barbosa nas laterais, Alexander... Poxa, esqueci o nome disso aqui, Charles. Botafoguense lá, me ajuda aí. Esqueci também, deu branco aqui. Ele tá jogando um pouco, a gente não lembra, né? Já volto nele. Tá pouco em evidência. Renato Augusto, John Kennedy, o nosso querido Douglas Costas, que está arrebentando, e Lelê na frente. Esse seria o reserva, né? Só que o que acontece? É aquilo que a gente vê, né? Você tem sempre o Diniz mesclando tudo. Ainda tem uma turminha aqui que é Manuel, que é o Terãs, né? E que é o Lima, que também pode estar entrando e fazendo a diferença. O segundo jogador dele é o Lima. Pelo menos ano passado era. Pois é. E aí, é um elenco muito forte. Gabriel Pires é o nome da criança. Isso, estava pesquisando aqui, mas você e agora, o que é legal nisso é o seguinte, é o último jogo. Com a entrada do banco, saindo do banco, Renato Augusto, Marcelo, Guga e o Douglas Costas, o Diniz mudou o jogo. O jogo era outro. Verdade. Agora, por que era outro? Estavam descansados? Pode ser. São mais experientes, mais tarimbados? Sim, também. Porque repara que o Douglas Costa, ele segura a assistência para o Renato Augusto para que o Renato Augusto estivesse dentro da área para receber. Então o Douglas Costa dá uma retardada. Isso é genialidade. Ele segura para o Renato receber de dentro da área e aí acaba sendo cometido o pênalti. Ou seja, mudou o jogo, o time teve mais volume no ataque, o John Kennedy entrou bem, mas teve que sair logo por aquele azar, né? Não foi bem no lance. Eu só sei que hoje, esse ano, essa temporada, né? Que ano passado a gente foi campeão carioca e da Libertadores. Nessa temporada, o nosso banco está melhor. Nós temos um banco que pode entrar e mudar completamente o cenário da partida. O que você acha, Charles, desse nosso banco, desse elenco? Acho que você disse muito bem que os três mudaram a cara do último jogo, né, na conquista contra a LDU. E eu diria que muito mais pelas características dos jogadores que entraram, características técnicas mesmo. Não é nem questão de física, não somente a questão física, a questão da experiência e o talento, que todos têm, mas eles têm características diferentes. E me chamou muita atenção, Carneiro, a estratégia do Fernando Diniz de colocar esses jogadores com um pouco mais de idade quando o adversário estava cansado, porque apareceu muito o talento deles. O Marcelo sobrou, o Douglas Costa, o Renato Augusto. O Renato Augusto fez uma jogada de gênio ali pela esquerda do ataque, deu uma caneta humilhante no zagueiro da LDU. Caramba, mereceu o gol, só por aquela caneta ali. O cara ficou até com vergonha, pediu para ir embora e tudo. Foi sensacional. Então, nós mudamos a cara do jogo, conquistamos o título graças à entrada desses três craques descansados. Verdade. Né? E agora,
a grande pergunta, né? Com que roupa eu vou? Qual será o time que o Fluminense vai colocar em campo hoje, daqui a algumas horas, no clássico contra o Botafogo? Charles, eu vou tentar colocar aqui, e aí eu queria ouvir, que eu sei que você tem uma opinião diferente, né? E a gente está aqui realmente no canal de opiniões, né? E todo mundo, todos os canais estão realmente como nós, chutando qual será a escalação, porque ninguém sabe. Só o Diniz sabe. E eu tenho dúvida se ele já sabe agora qual é a escalação. Ou se ele tem uma na cabeça e vai mudar daqui a 2 horas. Então ninguém sabe. É verdade, Então, é verdade. O Diniz faz isso muito bem. então eu vou explicar o que eu trouxe aqui, né? E aí a gente debate. Né? Para mim, eu acho que ele mantém o Cano, porque o Cano precisa de minutagem. Então vamos esperar o último jogo dessa fase classificatória, né, da Taça Guanabara, que ele acaba não valendo muito, porque o mais importante é semifinal e final. Então eu imagino que ele quer preparar o Cano para as finais. Então acho que ele vai manter o Cano para manter essa minutagem que para o Cano é necessária para chegar no ponto. JK, eu acho que ele vai colocar o JK, primeiro para que ele se sinta bem. É ruim tirar ele depois da expulsão prematura. Então, acho interessante que ele colocar para dar força, apoio, e com isso, eu acho que ele vai conseguir uma pessoa para municiar mais bolas para o Cano. Porque o Cano pode estar numa fase ruim, ou aparentando a fase ruim, mas também não está recebendo bola. Então, é um bom momento para o Cano provar: olha, eu agora estou recebendo bola, então eu não estou tão ruim assim. E ganhar tal minutagem. Mantém o Arias. O Cano tá meio sem confiança, na minha opinião. Aquela bola que ele desperdiçou contra a LDU foi muito parecida com o gol que ele fez contra o Boca Juniors na final da Libertadores. Perfeito. Só que lá ele bateu de primeira, com confiança, tirou do goleiro, aliás, um monstro aquele goleiro, tirou do goleiro. Enquanto agora contra a LDU ele dominou, perdeu um tempo precioso e acabou finalizando para o chão, facilitando assim a vida do goleiro adversário. Ele perdeu, ele está sem o timing da bola, então ele perdeu aquilo que ele tinha de chutar Também. de primeira. Ele Time agora, isso aí, a falta de confiança está fazendo ele parar, dominar. E ele mesmo já em entrevista falou: eu gosto de bater de primeira porque pega desprevenido. Com certeza. As chances Então, são acho muito maiores. Por isso que eu acho que ele continua para dar essa minutagem. É um exímio finalizador, não temos dorsal. Eu acho que dessa vez, para testar, eu acho que ele vai entrar primeiro com o Renato Augusto e depois o Ganso, para mudar um pouco. Começa com o Renato. Antes de eu comentar a sua escalação, que eu acho que é muito provável mesmo, é uma escalação muito bem pensada, eu queria dizer para você duas coisas. Primeiro, a importância desse jogo para o Fluminense. Tem muita gente subestimando esse jogo, dizendo que ele não vale nada, mas isso não é verdade. Se o Fluminense terminar em quarto lugar, vai enfrentar o Flamengo e a vantagem, obviamente, será do Flamengo por 2 resultados iguais. Se o Fluminense empatar esse jogo e terminar em terceiro, vai enfrentar o segundo colocado. Porém, a vantagem do empate será do segundo colocado. Se vencermos, nos mantemos na segunda posição e temos a vantagem do empate na semifinal. Eu acho que isso é significativo, é relevante, deve ser considerado. Além do fato também de que nós temos 2 anos, tem 2 anos que nós não vencemos o Botafogo. A última vitória nossa sobre o Botafogo foi em 2022, com um golaço do zagueiro Manuel. Um golaço, driblou o zagueiro, o adversário, e colocou no cantinho do goleiro. Um golaço. Mas foi em 2022. Isso incomoda, Carneiro. Incomoda também o fato de não vencermos um clássico carioca há 10 rodadas, 10 jogos. Há 10 jogos nós não vencemos um clássico carioca. Você tem razão, Charles. Depois do jogo de hoje, nós teremos uma semana inteira para recuperar os jogadores. Por isso, existe a possibilidade do Fernando Diniz entrar com mais titulares, aqueles que estiverem melhores condicionados, que estiverem melhores fisicamente, obviamente. Então, nós temos aí uma semana até o início das semifinais, que vai ser só no final de semana que vem. Então, isso pode ser que ele não poupe tantos jogadores. A nossa sorte, Charles, é que os nossos reserva, ele é titular em qualquer time, né? Aí você mantém o Ares lá como grande.
Charlie, você está vendo o meu cursor por acaso ou não? Não. Tá ótimo. Você tem o Arias lá que é primordial, né? Porque ele joga para lá, para cá, volta, ou seja, o Renato Augusto deve começar para o Arias é o quê? motor do time. O Renato Augusto, eu acho que ele começa por quê? Porque se ele entrar sempre no segundo tempo, vai parecer que ele é reserva do Ganso. E para mim não é. Eu acho que eles vão dividir tempo. Então, como no outro entrou o Ganso, depois o Renato Augusto, eu acho que nesse entra o Renato Augusto, depois entra o Ganso. Só para ter essa conotação que os dois são titulares de um tempo. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o Fernando Diniz tem o grupo nas mãos. Tem o vestiário, tem o grupo na mão. E todos estão muito motivados, muito motivados. Douglas Costa está pedindo passagem, não por insatisfação, mas ele está jogando muito. E ele está muito jogando motivado. muito, né? E o Fernando Diniz consegue motivar o jogador mesmo no banco de reservas. É impressionante. Talvez porque seja psicólogo também, né? Consiga trabalhar bem a psique do seu jogador. Para mim, ele vai manter a volância do Martinelli e do André. Por quê? É a segurança da defesa. É a prova de que ele não quer perder o jogo. Nas laterais, o Samuel precisa ganhar minutagem. Você viu que ele deu um cruzamento primoroso na cabeça do Arias. Só que você percebia que ele tinha algumas falhas de falta de um entrosamento de ritmo de jogo. Ele estava um pouquinho mais lento. Sim. Ou seja, ele precisa de mais um pouquinho de minutagem. E esse jogo seria ótimo para isso. O Diogo Barbosa. E na zaga, vai manter o Thiago Santos, ou seja, a espinha dorsal para manter o time coeso, para mim, passa pelo Arias, André, Martinelli e Thiago Santos. E aí, do lado dele, o Manuel, como você me falou, é o recente carrasco do Botafogo. Então vamos botar no recente. Por nossa última vitória. Não é? Então ele deve entrar para ganhar minutagem, porque ele sabe cabecear bem no escanteio. E é o último carrasco do Botafogo, né? E, como goleiro, descansa o Fábio e entra com o Felipe Alves. Essa é o que eu imagino que possa ser essa escalação que ninguém sabe qual é. O que você acha, Charles? Acho que você tem muita razão. Acho que o Diniz surpreende sempre. Mas a tua linha de raciocínio está correta. Ele realmente trabalha muito bem. A cabeça dos jogadores, prepara os jogadores e o seu time, o time que você formou, é provável. Não tem nenhum absurdo aí na sua escalação, não. É totalmente viável. Maravilha, o Samuel, se tiver em condições, será titular. Resta saber como ele terminou o último jogo. Verdade. Tem que saber como é que ele está fisicamente, né? Que ele ainda está sem ritmo e tal. Isso é propenso a contusões, a cansaço excessivo. Então, hoje o Fluminense conta com um departamento de fisiologia fantástico. Nós temos o Papa dos fisioterapeutas, né, que é o Newton Petroni, o Filé. Então, ele consegue identificar bem o desgaste físico do jogador, a propensão a contusões, e consegue antecipar isso e evitar. Não, então, vamos ver, se o Samuel Xavier estiver em boas condições, ele fatalmente será o titular, sim. Pessoal, estamos chegando ao final. A nossa ideia é que nossos vídeos não sejam muito longos, né? Charles, tem alguma notícia aí pra gente? Enquanto isso, o pessoal tá botando like, tá se inscrevendo, colocando alguns comentários para que a gente possa ver. Vamos lá, ajuda a gente, compartilha, pessoal. Compartilha para a nação tricolor, né? E tem alguma coisa nova aí para a gente, Charlinho? Não, notícia não tenho nenhuma, por enquanto. Só mesmo pedido para que nossos amigos tricolores abracem o canal, estejam junto com a gente. Esse é um canal da família Tricolor, é um canal exclusivo mesmo, é para Tricolor, aqui é a casa do Tricolor. Fiquem à vontade para comentar e nós vamos responder a todos. Tá certo, Charlinho. Charlinho, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço o convite. Vamos estar sempre mantendo o nosso linguajar nessa fidalguia, né? De sempre. Para quem é tricolor, sabe que a fidalguia faz parte da nossa natureza, né? É isso aí. E, Robertinho, que você consiga estar na nossa próxima. A gente vai ter também momentos aqui de convidados. A gente vai estar chamando convidados para poder estar junto com a gente debatendo. Não necessariamente esse convidado precisa ser fluminense, ser tricolor. Pode ser também
de outros torcedores de outro time sem problema nenhum. Eu acho que tem um bom espaço para isso, né? Um ambiente saudável. E Se o falar futebol, bobagem, a gente tesoura ele no meio do programa. o futebol ele é para isso, é para a gente se divertir, né? E tornar um pouco a vida um pouco melhor. Certo? Charlinho, saudações tricolores. Obrigado, Um Carneiro. grande Abraço a abraço todos os amigos. e vitória Fluminense. Vitória Fluminense. Abraço.